Arte e filosofia. Kant, contudo, não foi o único filósofo a construir uma teoria sobre a arte. Na antiguidade, filósofos gregos como Platão e Aristóteles dedicaram-se a refletir, entre outros temas, sobre a arte e sua função no mundo. Na Grécia, os cidadãos gregos eram muito criativos e inventivos. Tenha em mente que algumas das contribuições mais importantes tiveram origem entre os gregos. Se fizermos uma observação simples, perceberemos que a nossa sociedade se organiza politicamente com prefeitos, governadores e presidentes. Embora os antigos gregos não utilizassem esses termos para denominar seus líderes políticos, é na Grécia Antiga que a política encontra seu berço. É aos gregos que devemos a nossa organização política. O teatro também fazia parte da cultura dos gregos. Além de entreter, o teatro grego tinha a finalidade de apresentar uma crítica sobre as situações políticas nas quais estavam inseridos. Um dos críticos que utilizavam o teatro para se manifestar foi o dramaturgo Aristófanes. Ele utilizava-se de sátiras e comédias para criticar diversos aspectos da sociedade e da política ateniense. Montanhas e colinas eram utilizadas para a propagação do som, bem como para servirem de assento aos espectadores. Filosofia e arte. Uma grande característica da filosofia, se não a mais importante, é a reflexão. Podemos ainda citar outras: crítica, questionamento, argumentação e a dúvida. Em resumo, a busca pela verdade e pelo conhecimento do mundo. Assim sendo, podemos fazer uso da filosofia em todos os segmentos da nossa vida, uma vez que somos seres pensantes. A filosofia é uma ferramenta capaz de nos auxiliar a compreender o mundo de formas diferenciadas. Em contraposição, a forma de explicação mitológica que não critica nem exige reflexão ou racionalização e a possibilidade de dúvida, o pensamento racional encontra em todas as atividades humanas um motivo para refletir sobre algo. As artes, de modo especial, apresentam em si mesmas grandes capacidades de estimular a habilidade reflexiva das pessoas. Lembre-se, por exemplo, de quando você escutou determinada música e ela fez você parar, pensar, refletir sobre alguma coisa. Ou quando você vai ao teatro, assiste uma bela apresentação e pensa sobre algo que viu. Nós, seres humanos, conforme podemos observar na teoria de Kant, convivemos com a arte em todos os momentos da nossa vida. Ela é um processo criativo que requer uma intenção pura e única, o belo em si mesmo. Desse modo, se é um processo que deseja contemplação única do belo, pode se manifestar de inúmeras formas e por inúmeros meios. Nos tempos em que vivemos, a arte continua a ser múltipla. A dança, a música, a pintura, a escultura, a fotografia, todas são formas de manifestação da arte? Se partimos de pensamento do Kant, podemos compreender que todas as ações humanas que têm a finalidade de contemplar o belo em si são consideradas arte. Mas do que a dança ou a música ou a fotografia tem tomado espaço nos meios sociais, sendo utilizada pela mídia em geral? Por meio da fotografia, é possível mostrar o mundo como ela é, ou representá-lo do modo como ele é observado por aquele que o fotografa. Existe alguma relação entre fotografia e filosofia? Entre esses dois elementos existe a mesma relação que existe entre a dança e filosofia, arquitetura e filosofia ou escultura e filosofia? A dança por si mesma não conduz a um processo de reflexão, assim como a escultura, a arquitetura ou a música. À medida que o artista desenvolve a sua sensibilidade para com o mundo onde habita, ele percebe a realidade no qual está inserido, representa-a de várias formas, ou recria, ou denuncia, ou reflete. Nesse sentido, nós encontramos outra função na arte, contrária ao pensamento de Kant, a de conduzir a pessoa a uma reflexão sobre determinada coisa ou situação.